Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, sintonizando a Rede Século XXI. Sou o Padre Júlio, estamos começando mais um terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Bom chegar até você, sua casa, sua família, nessa noite de terça-feira, para rezarmos, louvarmos, bendizemos, agradecermos a Deus, suplicarmos o toque amoroso das mãos chagadas e ensanguentadas de Jesus sobre cada um de nós, que uma gota desse sangue precioso seja derramado sobre nós, trazendo bênção, cura, libertação, não é? Nossas atendentes já estão lá para acolher o seu telefonema, então você liga aqui para a gente para deixar o seu pedido de oração, deixar a sua intenção. 0 operadora 19 3871 9620, é o telefone que aparece aí no seu vídeo. Liga aqui para a gente, deixa o seu pedido para a gente rezar daqui a pouquinho o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Vamos rezar a novena, como sempre fazemos, depois meditar a palavra de Deus também, ouvir os testemunhos, pedidos, não é? Também nas nossas redes sociais estamos transmitindo, procura lá nosso canal oficial no YouTube, Rede Século XXI, estamos ao vivo lá, você também pode deixar ali o seu pedido de oração para a gente rezar por você, pela sua família, e você divulga, espalha aí pelas redes sociais para que mais pessoas possam rezar conosco também pela internet. Também esse é o mesmo telefone que você pode telefonar para deixar o seu nome, para participar no final do programa do sorteio daqueles que vão rezar o terço conosco no dia seguinte, não é? Então a gente sorteia os irmãos e irmãs que rezam uma dezena conosco no próximo programa. Então liga para a gente e você diz lá, quero participar do sorteio para rezar o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. E também durante a nossa programação, a nossa oração, você sentiu o chamado de Deus para ficar sócio, você também liga para a gente, o telefone é o mesmo e nossas atendentes vão orientar você para você fazer parte dessa família que reza e que evangeliza. Independente da quantia que você vai doar, não é? É importante você ser fiel, não é? Às vezes a pessoa fica sócio e no mês seguinte já esquece, é bom colocar o débito automático, né? Isso ajuda muito, não é? Ou se você quer receber o boleto também pode, então liga aqui para a gente, faça parte, é você que nos ajuda a evangelizar, a levar a devoção das mãos ensanguentadas de Jesus cada vez mais longe, você sócio que nos ajuda. Então, sentiu o chamado de Deus, faça parte conosco também durante o nosso programa. Deixa eu lembrar já quem vai rezar o terço daqui a pouquinho conosco, para ficar atento aí em casa, né, quando a gente entrar em contato, a Liliana Leig Vaca, de Indaiatuba, São Paulo, a Maria José Fabris Maia, de Várzea Grande, Mato Grosso, a Maria Josefa Pereira dos Santos, de Santo André, São Paulo, o Armando Rodrigues da Rocha, de Ouro Fino, Minas Gerais, e a Maria de Jesus Lai do Nascimento, de Teresina, no Piauí. Então são os irmãos e irmãs que foram sorteados para rezar conosco o terço daqui a pouquinho, tá bom? Então fica atento aí para participar conosco do terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Sempre nós iniciamos o nosso terço, né, o nosso momento de oração, fazendo a novena. Hoje o terceiro dia da novena, não é? Fizemos durante toda a programação e agora vamos encerrar agora à noite, nessa terça-feira, agradecendo a Deus também o dia que nós tivemos, é importante, né? Vamos aí adentrar logo o mês de outubro, o mês das missões, um mês bonito também na nossa liturgia da Igreja Católica, né? Vamos celebrar Santa Teresinha do Menino Jesus, vamos celebrar os Anjos da Guarda, vamos celebrar São Francisco de Assis, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio de Santana Galvão, não é? É um mês missionário realmente, com tantos intercessores, né? Tantos santos e santas que também nos ajudam no nosso caminho de fé. São modelos na nossa vida, que nesse mês, então, a gente possa também se tornar missionário, não é? Tornar missionário, não precisa ir lá para a África, para a Oceania, não é para ser missionário. Muitas vezes aí, na sua casa, na sua rua, na sua família, você é chamado a ser missionário, a levar Jesus às pessoas também importantes, não é? Vamos ao terceiro dia da nossa novena, portanto, o tema do perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Jesus, porém, se inclinou para a frente e com a mão escrevia na terra.
Como eles insistissem, ergueu-se e disse: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Eles foram se retirando um a um até o último. Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Perguntou-lhe: ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, como a pecadora deste evangelho, preciso muitíssimo do teu perdão. Com tuas mãos benditas, toca agora e transforma meu coração. Tão duro quanto as pedras das mãos dos fariseus, num coração de carne que saiba perdoar porque foi perdoado por ti. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Jesus, que eu tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. Jesus, que eu tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. Jesus, que eu tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. Amém. Terceiro dia da nossa novena, passagem do Evangelho de São João. Nós vemos aquela mulher que fora surpreendida em flagrante adultério. As pessoas levam-na até Jesus, não é? Porque Jesus, qual a condenação de Jesus? Porque esperavam isso, né? Não esperavam o julgamento, já esperavam a condenação diretamente, né? Nós vemos hoje também situações muito parecidas em nossa sociedade, às vezes até dentro da comunidade, dentro da igreja, né? Onde às vezes nem se julga, já se condena diretamente, né? Mesmo sem saber aquilo que aconteceu ou por que aconteceu. É algo horrível quando nós julgamos, já é horrível. Quando nós condenamos, então, nem se fale. Aquelas pessoas já tinham condenado aquela mulher. Entretanto, quando levam-na até Jesus, Jesus começa ali a escrever na terra. É um gesto muito interessante, porque como dizendo assim, puxa vida, né? Eu já falei tanto, já ensinei tanto essa gente, né? Falei tanto de misericórdia, de perdão, de cura, de libertação, mas parece que essa gente não entendeu nada, né? E aí eles começam a insistir, Jesus então dá uma resposta esplêndida, né? Jesus diz: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nela, porque era muito comum apedrejar os pecadores públicos, não é? No caso, ela provavelmente era uma prostituta, mas aí o que eles fazem? Não vão atirar a pedra. Eles vão deixando as pedras de lado e vão saindo um a começar pelos mais velhos, diz o Evangelho. Porque eles também reconhecem que eram pecadores até talvez pior do que aquela mulher. Não só pelo fato deles terem exposto aquela mulher daquela forma, que já é algo terrível, mas a vida deles também, que Jesus mexe justamente naquela ferida, não é? Se vocês não têm pecado, atirem a primeira pedra, condenem ela também. Mas na verdade eles também tinham tantos pecados quanto aquela mulher. Tanto é que depois Jesus questiona: ué, ninguém te condenou? Não trouxeram você aqui já condenada praticamente? Escorraçaram, apresentaram? E ela diz: não, Senhor. E Jesus então diz: olha, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Quer dizer, aprenda com essa situação, não é? Não quer dizer que ela estava certa, a mulher. Não, estava errada, sim. Mas, claro, aquelas pessoas que a trouxeram ali também estavam errados. Também eram pecadores tanto quanto. Então Jesus diz: vai e não peques mais. Quer dizer, comece uma vida nova. Aprenda com o erro. Aprenda com essa situação de humilhação, não é? Para você retomar a sua vida, mas por outro caminho. Veja, Deus sempre nos dá chances para a gente acertar o passo, para a gente acertar a vida da gente. Sempre, ao longo da vida, sempre. Porque nós acertamos o passo num determinado momento da vida, mas logo lá na frente a gente já desacerta de novo, a gente já erra de novo, né? A gente é cabeça dura, infelizmente, né? Mas Deus sempre vai nos dando chances, isso é, vai nos mostrando os caminhos e direções.
Ele não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Jesus diz isso, não é? Não adianta nada eliminar aqueles que erram, simplesmente. Até porque o ser humano vai continuar errando do mesmo jeito, não vai sobrar ninguém na face da terra, né? Se for eliminar todo mundo que erra ou que peca, não vai sobrar muita gente. É preciso educar, é preciso corrigir, é preciso aprender com o erro para se acertar, claro. O problema é que nem sempre as pessoas têm a humildade e a coragem de aprender com o erro, de recomeçar, não é? E de assumir, olha, errei realmente, não era esse o caminho, não era essa a direção, mas infelizmente aconteceu, mas eu quero me esforçar para eu ser melhor, eu quero me esforçar para aprender com esse erro, e quero que Deus me ajude. É muito mais bonito do que ficar escondendo os erros e pecados debaixo do tapete, né? Ficar mentindo para os outros, ficar criando coisas, ficar inventando coisas, né? Isso não ajuda nada, nem a pessoa e muito menos o relacionamento com os outros, porque, como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta. Uma hora a casa cai, não é? Uma hora a casa cai. Então é mais fácil reconhecer, olha, errei realmente. Tive minha limitação, minha fraqueza, mas quero melhorar, quero aprender. Isso diante de Deus é muito mais rico e diante das pessoas, não é? Claro que é. É a honestidade, é a coerência, é a transparência. É alguém que realmente tem essa humildade, essa coragem. Por isso Jesus diz àquela mulher, olha, aprenda com tudo isso, né? Essa situação tão desagradável e delicada, pública, aprenda. Vai e não peques mais, não é? Comece uma vida nova. Você tem a chance, tem a oportunidade de aprender com algo negativo. E sempre as situações negativas que nos acontecem, claro que são desagradáveis, doem muitas vezes, machucam muitas vezes, mas elas nos ajudam a amadurecer, a ter experiência e a olhar para o mundo e para a vida de uma forma diferente. Por isso, ao longo dos anos, a gente vai criando maturidade, vai criando experiência, vai calejando, né? E aí certas coisas que nos acontecem, claro, fica muito mais fácil a gente lidar com essas situações. Mas é a vida que vai nos dando essa sabedoria, mas sabedoria que vem de Deus. Se eu não tiver essa intimidade com Deus, se eu não tiver essa comunhão com Deus para eu aprender, para eu perceber que o caminho não é aquele, que eu preciso mudar o caminho, preciso recalcular a rota da minha vida, e quantas vezes é necessário nós recalcularmos a rota. Mas com a luz de Deus, com a luz do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus, não é? Aquela mulher percebe tudo o que havia acontecido, porque Jesus estava ali, e Jesus vai lhe abrir a inteligência e o coração para ela perceber que ela podia recomeçar a vida dela, mas que era necessário um recomeço realmente do fundo do coração. Que a gente possa rezar hoje o terço das mãos ensanguentadas, suplicando uma gota do sangue precioso de Jesus sobre cada um de nós, principalmente tocando o nosso coração com a misericórdia, trazendo a cura e a libertação, mas a cura interior primeiramente, não é? Quem não tem essa cura interior, não vai ter a cura exterior, emocional ou psicológica. É preciso primeiro ter essa cura interior, e essa cura interior só quem pode dar é Jesus. Vamos pedir juntos nesta noite, portanto, você vai ligando aqui para a gente, aproveite esse primeiro intervalo, que é justamente para você telefonar aqui para a gente, para deixar o seu pedido de oração, para participar com a gente, para ficar sócio dessa obra de evangelização também. Bem rapidinho o intervalo e a gente volta já já. Muito bem, de volta ao nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Estamos ao vivo aqui pela Rede Século XXI. Você é convidado a ligar para a gente, para deixar a sua intenção, seu pedido de oração. Nossas atendentes estão aí para acolher você com todo carinho. 0 Operadora 19 3871 9620, está o telefone aí no seu vídeo. Liga para pedir a sua oração também, para você participar do sorteio conosco. Você quer participar do sorteio para rezar o terço no dia seguinte com a gente, no final do programa. A gente vai sortear os irmãos e irmãs que vão rezar no dia seguinte, uma dezena do terço das mãos ensanguentadas. Então liga aqui para a gente e diz, quero participar do sorteio então, para rezar o terço daqui a pouquinho, né?
Estamos nas nossas redes sociais também, especialmente no nosso canal no YouTube. Você pode também enviar os seus pedidos de oração e além de enviar para a gente, você divulgar para que outras pessoas rezem conosco também, não é? Na internet ou pela televisão também. Espalhe essa boa notícia importante, né? Pedindo, suplicando que Jesus derrame uma gota do seu sangue precioso sobre cada um de nós, não é? Tocando cada um, trazendo bênção, cura, libertação. Rezamos, pedimos juntos. Claro, rezamos para agradecer, mas também para suplicar, para pedir. Né? Também momento onde nós estendemos a mão para você, não é? Uma vez mais, você que não é sócio, ainda rezamos por você que já é sócio, agradecemos a Deus pela sua vida, você que participa, que colabora com a gente, que diz o seu sim. E você que ainda não é sócio, mas reza sempre com a gente, participa com a gente sempre, liga aqui para a gente, não é? Faça parte, como eu sempre digo, independente da quantia. Importante é a sua fidelidade. Ficou sócio, permanece sócio, né? Nós temos diversas modalidades para você ficar sócio, né? Uma delas é o débito automático, que é muito seguro para você, para a gente. Todo mês cai certinho lá, não é? Então, você não corre o risco de esquecer, não é? Então é muito bom para a gente também. Então você pode ficar pelo débito automático, nossos atendentes vão orientar você certinho como você pode ficar sócio. Também você pode ficar sócio pelo boleto, né? O boleto bancário, o boleto que já existia antigamente e parou, não é? Talvez você que já era sócio pelo boleto e parou, liga aqui para a gente atualizar o seu cadastro, né? Porque você pode pensar assim, mas eu já fui sócio quando tinha parado o boleto, aí eu parei, então automaticamente o boleto vai voltar? Não é automático, você precisa ligar aqui para a gente atualizar o seu cadastro e aí a gente vai enviar o boleto aqui. O boleto é a carta do Padre Eduardo, né? Então nós temos aqui mensalmente, você vai receber o boleto para você fazer a sua contribuição, ou vai no banco, na agência bancária, na lotérica, né, e faz a sua contribuição com o boleto, ou se você tem o aplicativo do banco, também pode fazer no seu aplicativo do banco, é um boleto que vai pelo correio aí, chegando até a sua casa, não é? Então é só você pedir pelo boleto e do outro lado aqui tem a cartinha que o Padre Eduardo lhe envia todo mês com todo carinho, né? Vai a cartinha mais o boleto, então mensal do Padre Eduardo, para você colaborar nessa obra de evangelização. Então você que não é sócio ainda, liga aqui para a gente, pode pôr um débito automático, pode pedir o boleto para você que já recebeu o boleto, liga para a gente atualizar, enviar para você novamente o boleto. E tem o Pix também, tá vendo a manchinha aqui, ó? Aí você tem que ter o aplicativo do seu banco no celular, tem que ter o Pix lá ativado, você vai lá pagar com o Pix, com o QR Code, aí vai mirar ali a câmera aqui para captar esse QR Code, essa mancha, e ali vão aparecer os dados da Associação do Senhor Jesus, né? E ali você coloca a quantia e faz seguro, não paga nada, depois você envia para a gente o comprovante. Esse telefone que a gente fala aqui o programa todo, não é? Esse telefone, se você colocar aí no seu celular, você vai ver que ele tem WhatsApp. Não é para atender chamada por ele, nem enviar pedido de oração. Ele serve para você enviar esse comprovante do Pix que você faz, ou para você ficar sócio também. Você pode mandar ali uma mensagem, quero ficar sócio. Nossas atendentes vão responder você por ali também pelo WhatsApp que tem nesse número de telefone, tá bom? Então são 3 meios que nós temos para você colaborar com a gente, participar, ser sócio evangelizador, fazer parte dessa família, para que a devoção das mãos ensanguentadas de Jesus chegue cada vez mais longe, quer dizer, continue chegando cada vez mais longe, né? Levando tantas bênçãos, tantas graças. Você acompanha aqui com a gente, não é? Quantos pedidos, quantas súplicas, mas quanto testemunho bonito, quanta graça, quanto nós vamos depois ouvir também, não é? Assistir os testemunhos, quantos testemunhos belíssimos, não é? Em quantos lugares a Rede Século XXI chega, onde nós pessoalmente não conseguiríamos chegar, não é? Então, graças a Deus, temos esse meio de comunicação, mas claro, é preciso mantê-lo, não é? E ultimamente, esse ano principalmente, foi um ano dificílimo, tem sido, né? Nós vamos entrar aí já em outubro praticamente, não é? É um ano muito difícil. Então a gente precisa muito da sua ajuda, espalhe essa notícia. Você que é aí devoto propagador, não é? Espalhe aí na sua comunidade, espalhe aí no seu grupo, para que aqueles que participam, que rezam conosco, que já tiveram uma bênção pelas mãos ensanguentadas de Jesus, que fiquem sócios, que nos ajudem a evangelizar. O seu gesto concreto também. Assim como na sua paróquia e na sua comunidade, você precisa ser dizimista, e é bíblico, e a obrigação ser dizimista, né, independente da quantia, também com as obras de evangelização da igreja, não é?
as obras, no caso da evangelização, no âmbito de comunicação, rádios, televisões católicas, é importante, não é? Nós é que fazemos isso acontecer, né? Com a nossa oração, mas também com a nossa ajuda material. Então, durante aqui a nossa programação, ligue para a gente, diga o seu sim, quero dizer o seu nome, a sua cidade e rezar por você acima de tudo, tá bom? Então, fique sócio, participe dessa obra bonita da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI. E agora também, sempre nas terças-feiras, meditamos a Palavra de Deus, um trechinho da Palavra de Deus que também vai alimentando a nossa fé e assim nós vamos nos preparando para rezarmos o terço das mãos ensanguentadas de Jesus daqui a pouquinho, né? Então sempre eu gosto de meditar um texto do Evangelho, dos Salmos, não é? Para que a gente possa realmente acolher essa palavra de Deus que também abre o nosso coração e nos alimenta. Estamos terminando o mês da Bíblia, né? São Jerônimo que diz assim, São Jerônimo é o tradutor da Bíblia, é o dia dele hoje, por isso que o mês da Bíblia é em setembro, né? Traduziu a Bíblia no século IV, né? O Papa pediu para que ele fizesse isso, traduzido do hebraico e do grego para o latim, que era a língua comum da época, e daí vem depois para a nossa língua portuguesa, né? E ele dizia assim, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Olha que interessante. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Não ler, não rezar, não conhecer a Bíblia é ignorar o próprio Jesus. Às vezes, hoje em dia, isso é muito importante e atual, porque existem tantas formas de devocionismos, né, particulares, que as pessoas criam, inventam, e esquecem do essencial que é a Bíblia, a palavra de Deus. A liturgia e a Bíblia, né? Olha que importante. E inventam tanta sarna para se coçar por aí, não? Tanta reza que tem por aí, e esquece o essencial, a Bíblia e a liturgia. Então é importante a gente recordar isso também, né? Eu quero meditar com você, né, para a gente rezar, Salmo 92, Salmo 91, 92, depende da edição da sua Bíblia, né? Diz assim, é bom louvar ao Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, proclamar de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade, com a harpa de 10 cordas e com a lira, com cânticos ao som da cítara, pois vós me alegrais, Senhor, com vossos feitos, exulto com as obras de vossas mãos, Senhor, estupendas são as vossas obras. É um louvor, na verdade, do homem da Bíblia, do homem de fé, não é? Do salmista, não é? Do homem de Deus. É bom louvar ao Senhor. Louvar significa dizer elogios, né? Louvores, elogios. É bom elogiar a Deus, portanto, né? Proclamar de manhã a vossa misericórdia. Quer dizer, ele reconhece as coisas boas que Deus faz, não só no mundo, mas na vida dele, né? A vossa misericórdia, quer dizer, a misericórdia que Deus tem para com ele. Durante a noite, a vossa fidelidade, quer dizer, Deus é fiel sempre. Quando nós nos mantemos em comunhão com ele, não é? Nos mantemos unidos a Deus, ele é fiel sempre. O problema é que nós nem sempre somos fiéis, né? Esse é o problema. Deus é fiel sempre, mas é preciso que nós sejamos fiéis também a ele, não é? Diz depois, com cânticos ao som da cítara, pois vós me alegrais, Senhor, com vossos feitos. Olha que interessante, não é? Deus nos alegra com as coisas que ele faz. Entretanto, infelizmente, muitas vezes, não percebemos a ação de Deus em nossa vida. Ou olhamos tanto para as coisas negativas, para os problemas, para as dificuldades, que temos também, claro, todos nós temos, não é? Entretanto, deixamos de lado as coisas boas, deixamos de lado as maravilhas, deixamos de lado os feitos de Deus em nossa vida e ficamos tristes, amargos, não é? Cabisbaixos. Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas assim, inclusive cristãos, inclusive em nossas comunidades, em nossas paróquias, não é? Pessoas amargas, cabisbaixas, pessoas que parece que não fizeram essa experiência com Deus, realmente, com a palavra de Deus, né? Por isso ele diz assim, pois me alegrais, Senhor, com vossos feitos, com vossas obras. E ele diz, exulto com as obras de vossas mãos. Senhor, estupendas são as vossas obras. Olha que bonito, né? É reconhecer a grandeza de Deus e a grandeza das obras de Deus. Claro que as obras de Deus são maravilhosas, mas nós precisamos percebê-las e percebê-las primeiramente em nossa vida.
em nossa casa, em nossa família, com aqueles que estão próximos a nós, não é? Não é simplesmente, eu vou louvar, bendizer a Deus pela criação, pelo mundo, Ok, claro, também por isso, basta olhar pelo mundo e ver as maravilhas que o próprio ser humano vai destruindo, não é? O planeta e a natureza, etc. Mas olha como é importante. Às vezes a pessoa diz assim, a igreja fica falando de natureza, de ecologia, de proteção disso, daquilo, ela não tem nada que se meter com isso. Claro que tem. É justamente a obra da criação que está sendo destruída. Quer dizer, as obras de Deus estão aqui, não é? As estupendas obras de Deus que nos trazem alegria, estão sendo destruídas, não é? Está sendo devastada a criação e nós não vamos dizer nada? Claro, nós temos que dizer, não é? Porque nós fazemos parte dessa criação. Nós também somos obras de Deus, mas tudo que está ao nosso redor é obra de Deus também. Por isso que a igreja defende, por isso que a igreja fala sobre isso. Está aqui o Salmo, portanto, falando, e tantos outros salmos e outros textos que podemos aplicar com relação a isso, não é? Senão a gente acaba perdendo essa sensibilidade de perceber a ação de Deus no mundo e na nossa vida. A gente acaba vendo somente as coisas humanas. E quando a gente começa a ver só as coisas humanas demais, a gente se perde. E mais ainda, a gente se decepciona muito. Porque o ser humano vai nos decepcionar. O ser humano não é Deus. Não é Deus. Não é? É uma criatura de Deus. É filho e filha de Deus depois pelo batismo. Mas não é Deus, não é anjo, não é? Então é preciso a gente talvez pedir a Deus também, não é? Na nossa oração, essa sensibilidade para percebermos a ação de Deus, para percebermos os feitos do Senhor, para nos alegrarmos com esses feitos, não é? Para dizermos, Senhor, como vossas obras são estupendas na minha vida e no mundo, não é? Eu quero perceber isso e mais do que isso, eu quero anunciar isso. Nós vamos celebrar São Francisco daqui a alguns dias, São Francisco no seu famoso Cântico das Criaturas, isso lá no ano 1200, 800 anos atrás, ele dizia justamente isso, né? O reconhecer as obras estupendas de Deus, a criação e as maravilhas, que isso alegrava o seu coração e deve alegrar o nosso também, não é? Portanto, vamos nos preparando para rezar o terço. Aproveite mais um intervalo para você ligar aqui para a gente, para pedir essa oração, para ficar sócio, como eu já lhe convidei, não é? Para ficar sócio com a gente, fazer parte dessa obra bonita de evangelização. Bem rápido intervalo, a gente volta já. De volta ao nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Que bom você estar rezando aí com a gente, né? Vamos preparando-nos para rezarmos o terço daqui a pouquinho, né? Já rezamos o terceiro dia da novena hoje, já meditamos a palavra de Deus também. Você vai ligando aqui para a gente para deixar o seu pedido de oração também. 0 operadora 19 3871 9620 é o telefone, você liga, deixa seu pedido para a gente rezar por você e com você, né? As graças, as bênçãos, a cura, a libertação que você precisa, vamos rezar juntos, né? Aqui nós agradecemos a Deus e nós pedimos juntos também. É bom agradecer, né? As bênçãos que Ele nos concede. Às vezes, as pessoas estão muito acostumadas, habituadas, entre nós mesmos, né? Em pedir muito, né? A pedição danada, mas não agradece. O testemunho, por exemplo, é um agradecimento, né? É importante a gente testemunhar as graças recebidas, as bênçãos recebidas, não só através das mãos ensanguentadas de Jesus, qualquer graça e bênção que você pede, você consegue, não é? É importante você testemunhar, é um modo de agradecer. E sempre o testemunho edifica a fé de outras pessoas, para que outros também possam recorrer, possam buscar e possam alcançar, não é? Não é uma propaganda, é no sentido de edificar a fé de outras pessoas, de fazer com que outros façam a experiência com Jesus Cristo também. Isso é muito importante. Você tem um testemunho? Liga aqui para a gente, né? Nossos atendentes vão orientar você, para você falar pelo telefone com a gente ao vivo também. É sempre bom a gente conhecer quem está do outro lado da tela, não é? É sempre bom acolher você aqui com a gente, ainda mais se você tiver um testemunho
para dar melhor ainda, né? Nós temos um testemunho agora que nós vamos assistir juntos, né? Foi gravado, a gente vai assistir esse testemunho importante que também edifica a nossa fé, a fé de tantos que agora rezam conosco pela televisão ou pela internet também. Vamos assistir juntos. Eu fiz a intenção de rezar 1 ano e eu rezei 1 ano o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Quem não conhece este terço, por favor, faça, porque a graça é muito grande. Estou aqui agradecendo a graça que eu recebi para o meu filho. Eu já dei esse testemunho na igreja onde eu moro, em Pedra Preta, Mato Grosso, mas a minha intenção era de vir aqui. E Deus me deu a oportunidade que eu vim, ainda vim com minha família, meu sobrinho, e que faça este terço. Acredita nas mãos ensanguentadas de Jesus, porque aonde o médico não cura, mas as mãos ensanguentadas de Jesus cura. Curou meu filho, vai curar meu neto João Paulo Camargo e toda a minha família. Agradeço todo o pessoal que aqui nos recebemos, nessa casa maravilhosa. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Eles pediram, e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Muito bem, tá aí o testemunho, né? É sempre bom a gente assistir esse testemunho, que nos ajuda a rezar, ainda mais a espalhar essa devoção bonita das mãos ensanguentadas de Jesus. É isso que a gente quer fazer através da Rede Século XXI, né? Por isso a importância de você que é sócio, você que não ficou sócio ainda, liga para ficar sócio, para fazer parte conosco, porque você vai estar justamente ajudando a levar essa devoção a tantas pessoas, tanto a novena como o terço, e como eu já disse, quantas pessoas são alcançadas pelo Brasil e pelo mundo afora, não é? Também pela novena ou pelo terço das mãos ensanguentadas. É isso que nós estamos aqui rezando juntos, né? E vamos preparando o nosso coração para rezarmos daqui a pouquinho o terço também das mãos ensanguentadas de Jesus. Nós temos também os pedidos que vão chegando pelo telefone e nós vamos apresentar alguns pedidos já também, né? Já em preparação para o terço que vamos rezar daqui a pouquinho. Nós temos aqui a Julita Simplício da Cruz, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Pede oração pela restauração de sua saúde e cura de sua infecção. Deus abençoe, Julita. Obrigado por estar conosco em São Bernardo do Campo, São Paulo. Também a Luciete Dino, de Campinas, São Paulo, pela alma da mãe Maria Áurea Dino. Deus abençoe, Luciete. Vamos rezar também aqui em Campinas. O Rogério Provincial, de São Carlos, São Paulo. Cura física e espiritual dele mesmo, por todos da família e pelos amigos. Deus abençoe, Rogério. Obrigado por estar rezando em São Carlos, interior de São Paulo, conosco. Também a Mariasa, é isso? Mariasa dos Santos Silva, de Hortolândia, São Paulo. Pede oração pela saúde e proteção dela mesma, de Marluce, Gildete, William e por toda a família. Deus abençoe, Mariasa. Obrigado, em Hortolândia. Lá em Sacramento, Minas Gerais, a Doraci Rodrigues Goblo, pede aqui pela... Ela é sócia pela alma? Ela é sócia, né? Acho que é isso, né? Se eu entendi, é isso. Deus abençoe, então, a Cleonice Aparecida da Silva, de Garanhuns, Pernambuco. Pede oração em ação de graças pelo aniversário do Padre Roberto Júnior. Deus abençoe o Padre Roberto, que faz aniversário, então. A saúde dela mesma e por toda a família. Um abraço, Cleonice, Deus abençoe, em Garanhuns, no Pernambuco, rezando, participando com a gente. A Isabel Cristina dos Santos Maion, de Americana, São Paulo, pede oração por ela mesma, pela saúde e cura das enfermidades, por Jaqueline Pedro, pela recuperação da saúde, cura e libertação de Alisson e por todos a Rede Século XXI. Deus abençoe Isabel, em Americana. Também a Cacilda Gonçalves de Lima, de Atibaia, São Paulo, pela recuperação da saúde dela,
pela filha Maria das Graças, saúde do esposo Hamilton, o genro Darcy, saúde de toda a família e todos da Rede Século XXI. Deus abençoe Cacilda, em Atibaia. Também Anais Fernando Lapa Fontana, de Amparo, São Paulo. Pede aqui saúde e prosperidade para todos da família, pela venda de um imóvel, cura física e espiritual, por todos da Rede Século XXI. Muito bem. A Maria Aparecida Andrade Rocha, de Mineiros do Tietê, São Paulo. E ação de graça pelo aniversário de sua madrinha Judite. Deus abençoe, Judite. Um abraço, viu? Pelos primos Pedro, Raul, Antônio, pela saúde dela mesma e por toda a família. Deus abençoe Maria Aparecida, em Mineiros do Tietê, também interior de São Paulo. Temos mais aqui. Pois é, então depois você vai ligando aqui também para a gente, para deixar o seu pedido, a sua intenção. Daqui a pouquinho a gente vai rezar o terço, então liga para a gente, participa conosco. Também rezamos pelos pedidos que estão no nosso canal no YouTube, né? Então vai mandando lá. Antes disso, deixa eu fazer um convite para você, dois na verdade, né? Deixa eu ver aqui, um deles, amanhã dia 1º de outubro, o Padre Eduardo vai receber uma homenagem lá numa sessão solene na Câmara dos Deputados em Brasília, não é? E essa sessão, está vendo aí na sua tela, essa sessão vai ser transmitida ao vivo aqui pela Rede Século XXI, a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Então, 8 tem a missa, que também nós vamos transmitir, e depois às 11 a sessão solene, né, direto ao vivo lá da Câmara dos Deputados em Brasília, em homenagem ao Padre Eduardo pelos 44 anos da Associação do Senhor Jesus e 26 anos da Rede Século XXI. Então, homenagem mais que merecida, né, que nós vamos acompanhar amanhã, e você acompanha na sua casa e você reza também conosco, né, um momento importante também para a Associação do Senhor Jesus, para a Rede Século XXI. Então, a partir das 8 horas da manhã, a Santa Missa, presidida pelo Padre Eduardo, em ação de graças, e depois das 11 horas da manhã, a sessão solene, direto lá de Brasília, tá bom? Então fica o convite para você assistir, você acompanhar conosco também. E divulgue, né? Divulgue para que mais gente possa assistir conosco também. Também o outro convite que eu ia fazer para você, faço agora, né? A experiência de Pentecostes, os dons do Espírito Santo, né? Para você aqui de Valinhos, de Campinas, de região, né? Dia 4, domingo, sábado, desculpe, está aí na sua tela, dia 4, né? Essa experiência de Pentecostes com os dons do Espírito Santo, da 1h30 da tarde às 5 da tarde, aqui na Associação do Senhor Jesus em Valinhos. Então você liga aqui para a gente, para você ter informações, fazer a sua inscrição e vir participar conosco aqui. Você de perto, de longe, é convidado a estar com a gente para essa experiência de Pentecostes e os dons do Espírito Santo, com o Padre Eduardo e outros padres aqui também da Associação do Senhor Jesus, tá bom? Muito bem. E como a gente está agora nesse momento dos testemunhos, das orações, dos convites, nós temos mais um testemunho, né? O testemunho é sempre a gente dá graças a Deus pela bênção alcançada, mas em especial pelo sangue das mãos ensanguentadas de Jesus. A gente quer agradecer. Vamos assistir juntos agora o testemunho da Dona Maria. Meu nome é Maria Elisa, sou de Cerquilho, São Paulo. Vim agradecer uma graça alcançada da minha irmã Neuza, a qual eu tenho só que agradecer muito as mãos ensanguentadas de Jesus. Fé e gratidão. Estes são os sentimentos do coração da Maria Elisa. A minha irmã chama Neuza, ela teve um problema na vista, um tumor. E ela foi ao médico e o médico disse que era um câncer e um câncer maligno. Então, eu fiquei super nervosa e pedi a proteção das mãos ensanguentadas de Jesus. E como em Cerquilho nós temos o quadro, a capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus, que a zeladora é a Tereza Módulo, eu pedi para ela se ela podia me emprestar. E eu fiquei com ela durante 3 meses. E durante esses 3 meses eu fiquei em oração, pedindo
e louvando todo dia. E o médico falando que era um caso grave, uma dificuldade. Bom, agradecendo a Deus, ela fez a cirurgia, fez a retirada do tumor, foi para análise e quando veio a notícia, veio que não era nada. Com a graça de Deus, com as mãos ensanguentadas de Jesus, que todos os dias eu fazia a novena, e eu colocava assim até nas minhas mãos, colocava o dedo assim nas mãos de Jesus e passava no meu olho pedindo a intercessão para ela. Aí ela fez a cirurgia, veio o resultado da biópsia que não era câncer. Bom, o médico disse que tinha que fazer um enxerto, porque ela foi uma retirada muito grande, né? E tinha que fazer esse enxerto e tinha que fazer uma plástica. Como ela já tem um monte assim de problemas e doenças, ela teve AVC, teve trombose, ela estava com um pouquinho de Parkinson, então a preocupação da gente era muito grande e nós sempre em oração, pedindo, louvando, agradecendo, eu fazendo novena, jejuando, sempre pedindo para Deus. Quando o médico, ela voltou para o médico, tirou aquele tampão do olho, pela glória de Deus, o olho dela tinha cicatrizado, não tem necessidade de fazer mais a cirurgia para fazer o enxerto, voltou normal. Hoje ela tem o olho perfeito como o meu, não tem mais nada. Então eu estou aqui para agradecer, para louvar e para falar, acredite, tenham fé que Deus é tudo. Então as mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Eles pediram, e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Tá aí mais um testemunho bonito, né, que ouvimos. É sempre bom a gente ouvir e assistir esses testemunhos, como eu disse, para ajudar a nossa fé também, tantos outros que rezam, que participam conosco. Nós vamos para mais um intervalo, que é bem rapidinho, que é justamente o momento de você ligar aqui para a gente, para deixar o seu pedido de oração, para participar com a gente, para ficar sócio, né? Na volta, já vamos rezar juntos o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, que você se acerta aí, você e sua família, onde você estiver, para a gente rezar juntos, suplicando as graças e bênçãos de Deus em nossa vida. Bem rapidão o intervalo, a gente volta já. De volta com o nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus, no momento onde vamos rezar o terço em si, né? Você vai se preparando aí com o seu terço em mãos para a gente rezar. Você que ainda não ligou para a gente, liga para deixar o seu pedido de oração também, 0 operadora 19 3871 9620. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube também, deixa o seu pedido, a sua intenção, que a gente reza pelas suas intenções também nas redes sociais nossas, não é? Você que não é sócio ainda, liga para ficar sócio, sentir o chamar de Deus, não é? Ajude-nos a evangelizar também, vamos rezar por você. Acima de tudo, você ter méritos de missionário, de evangelizador conosco, fazendo parte dessa família da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, que a gente possa suplicar juntos as bênçãos, as graças de Deus, uma gota do sangue precioso de Jesus seja derramado sobre cada um de nós, trazendo cura, libertação e bênção, tá bom? Nós temos mais pedidos que vão chegando pelo telefone também, e antes de iniciarmos a oração do terço, quero apresentar esses pedidos, além, claro, do seu pedido, da sua intenção que você tem em seu coração também para a gente rezar. A Marina Aparecida Pereira Lima, de Piracicaba, São Paulo. Deus tenha misericórdia do esposo Carlos Alberto, libertando suas dores, está na fase terminal do câncer. Oração pela paz em seu coração. Vamos rezar aqui por ele, pela senhora e pela família, tá bom, dona Marina, aí em Piracicaba. Também a Erelides Lourdes Sebem, de Gravataí, no Rio Grande do Sul,
pede por sua saúde e por toda a sua família. Deus abençoe. Também a Marlene Ferreira Nunes, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Oração pela saúde e proteção dela mesma, da sua mãe, familiares e da família Rede Século XXI. Deus abençoe. Também a Marizilda Aparecida de Almeida, de Campinas, São Paulo, pela cura do câncer e dores da família Almeida, pela paz, conversão diária, vida financeira dela mesma, por todas as intenções do seu coração. Deus abençoe Marizilda em Campinas, São Paulo, também rezando com a gente. A Rosilene dos Santos Souza, de Sumaré, São Paulo, pela paz e saúde de seus familiares, que os negócios dela e seu esposo, Márcio Lei da Silva, prospere e agradece as graças alcançadas. Deus abençoe Rosilene em Sumaré, São Paulo, também rezando, participando conosco. A Magali Aparecida Mancini de Camargo, de Campinas, São Paulo, também com a gente, pede pela restauração da sua saúde. Deus abençoe Dona Magali. Também o José Lino da Silva, de Bragança Paulista, São Paulo, pede pela alma de Paulo Nagatami, por Célia Goulart, senhora Malengo, por sua saúde e proteção, por ele mesmo, por toda a família, saúde e proteção. Deus abençoe José Lino, Bragança Paulista. Também a Marília Senra Campos Delgado, de Lima Duarte, Minas Gerais. Oração por sua saúde, proteção da cirurgia do cunhado Paulo Roberto Reis, cura e libertação dos vícios de Leonildo Antônio Fernandes, pela paz no coração de sua irmã. Deus abençoe Marília, aí em Lima Duarte, nas Minas Gerais. Alguns pedidos, algumas intenções que vão chegando. Também quero apresentar aqui mais uma intenção pela Valentina, que vai passar por exames de saúde, né, na próxima quarta-feira. Quem pede aqui pela Valentina é a dona Lúcia Baglione. Deus abençoe a dona Lúcia Baglione, então rezando pela Valentina também, que vai fazer aqui seus exames. Além da nossa intenção particular, de maneira especial, essa semana estamos rezando por todos aqueles que choram em silêncio, que têm seus problemas, suas dificuldades, suas tribulações, decepções, perdas, no silêncio do coração, que só Deus sabe das nossas dificuldades, não é? Que Ele possa confortar, consolar, que Jesus possa derramar uma gota desse sangue precioso também sobre esses irmãos e irmãs, todos aqueles que mais sofrem, não é? Vamos iniciar, portanto, o nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus nesta terça-feira, agradecendo a Deus o mês que nós estamos terminando, mês de setembro, graças a Deus, e colocar nas mãos do Senhor também o novo mês que logo vamos iniciar, mês de outubro, mês missionário também, ó, falta pouco aí para o final do ano já, como passa rápido, né? Que Deus possa nos abençoar, nos guiar, nos dirigir. Vamos tomar o Santo Terço em mãos, para que a gente possa rezar nesse momento, primeiramente invocando o Espírito Santo de Deus junto a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E juntos com o terço em mãos, a cruz primeiramente, vamos professar a nossa fé em Jesus, na sua palavra, na sua igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos agora, uma vez mais, saudar a Santíssima Trindade, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, que também
nos acompanhe nesse caminho do terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira Ave Maria, em honra a Deus Pai, nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, em honra a Jesus Cristo, nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, em honra ao Deus Espírito Santo, nosso santificador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim vamos dando início ao nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus, nesta terça-feira, apresentando nossas intenções, nossos pedidos. Você que vai ligando aqui para a gente, vai ficando sócio também, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, também apresentamos esses pedidos, essas intenções neste momento. Vamos ao nosso primeiro mistério do nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Já temos alguém que foi sorteada para rezar conosco esse primeiro mistério. Alô, boa noite! Boa noite, padre. Quem é? Boa noite, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Quem é que fala? Quer falar aqui a Liliana Leire, em Indaiatuba. Em Indaiatuba, São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada. E quais as intenções da senhora para rezar com a gente esse primeiro mistério? É por minha saúde, por minha família e por todos vocês daí da século XXI, que são maravilhosos. Primeiro, minha saúde, que eu estou com diabetes, com depressão, sabe? E eu pido por minha saúde. Claro, pedir que as mãos ensanguentadas de Jesus possam derramar uma gota desse sangue precioso, levando cura, libertação e bênção para a senhora, né? Vamos pedir. Obrigada, padre. Então vamos rezar juntos esse primeiro mistério, tá bom? Nas intenções da senhora, de tantos que agora também estão rezando com a gente, tá joia? Tá joia. Vamos lá então. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque por la vossa Santa Cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus. Salvai-me. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, Senhor, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar no Padre Alexandre, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em nós, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em todas as meninas de Claudente, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz.
Vem tocar no Padre Alexandre, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a dona Liliana, em Dayatuba, São Paulo, rezando conosco este primeiro mistério. Deus abençoe ela, toda a sua família também. Vamos ao nosso segundo passo, nosso segundo mistério do nosso texto. Já temos mais alguém para participar conosco ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Quem é que fala? É Maria José, daqui de Várzea Grande. Várzea Grande. Seja bem-vinda, dona Maria José. Amém. Obrigada, Padre. E a Sua bênção, Padre. Deus abençoe. E quais as intenções da senhora para a gente rezar esse segundo mistério? Olha, Padre Júlio, as minhas intenções é para minha saúde, que hoje eu fiz um monte de exames, se Deus quiser eu vou receber um bom resultado, né? Vamos rezar. E rezar para minhas filhas, para os meus netos e principalmente para o meu neto mais velho, que agora vai ser pai e eu vou ganhar uma bisnetinha, né? Olha, que bênção. Com bastante saúde, né, Padre? Claro, claro, que corra tudo bem e venha firme e forte, né? Olha, e eu estou muito feliz, né? Que bom. E rezar para toda a minha família, para minhas irmãs, para todos da Século XXI, que é um canal que eu sigo há muito tempo, que eu tenho muita confiança. Amém, que bom, que joia. E rezar também, Padre Júlio, para o nosso Brasil, né, que anda cada vez pior, né? Que Deus ilumine nós, né? Vamos que dê força e coragem pra gente, né? Que Deus ilumine todo o nosso povo, né? Vamos pedir com fé, né? Que o Espírito Santo nos ilumine. Eu rezo todo dia pedindo e peço isso aí, tá, Padre Júlio? Eu tinha muita vontade de rezar com o senhor, hoje eu estou realizando meu sonho. Que bom, que joia. Deus abençoe, então. Que a senhora assiste sempre, então, a Rede Século XXI? Sempre, sempre. Eu já rezei com bastante aí, com bastante pessoas. Só com o Gildo, acho que eu já rezei umas 4 vezes. Olha só que coisa, que bom. Que joia. A senhora reza aí por nós rezamos aqui pela senhora, né? Com certeza, Padre. Que joia. Então vamos rezar juntos esse segundo mistério, nessas intenções da senhora e de tantos aqueles que estão também rezando conosco agora, tá bom? Sim. Vamos lá. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus. Salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar nos meus netos, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar nas minhas filhas, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha bisnetinha que está vindo aí, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em toda a minha família, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar no nosso Brasil, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em todos do século XXI, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a Dona Maria José, aí em Várzea Grande, no Mato Grosso, rezando conosco, partilhando conosco, rezando por toda a família, né? Deus abençoe. Continue sempre rezando conosco, a gente rezando pela senhora também aí no Mato Grosso. Vamos agora ao nosso terceiro mistério, no nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Nessa terça-feira, já temos alguém sorteado para rezar conosco ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Quem é que fala? Maria José, sou Pedro de Santo André. Santo André, que bom. Seja bem-vinda.
Obrigado. E quais as intenções da senhora para rezar com a gente esse terceiro mistério? Eu estou pedindo muita saúde para minha filha, meu filho, meus netos, meus bisnetos todos, vocês todos aí do século XXI. Certo, vamos rezar por toda a família. Também a senhora assiste sempre a TV Século XXI? Toda noite eu assisto todo dia de manhã com o marido do Rosário. Olha que beleza, que bênção. A senhora está sempre rezando por nós, aí nós aqui pela senhora, tá bom? Tá bom, Deus quiser, que estou. Então vamos rezar juntos agora esse terceiro mistério, pelas intenções da senhora, de todos aqueles que estão nos assistindo também, tá bom? Tá bom. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Pela vossa Santa Cruz, início do mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus. Salvai. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha filha Jerusalém, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar no meu filho Givaldo, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Tocar na minha filha Jerusa, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha filha Nilda, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha filha Gilda, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar no meu filho Jeronito, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha filha Jeone, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha neta Gigi, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha neta Miriam, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Dona Maria Josefa. Obrigado em Santo André, São Paulo, por rezar conosco esse terceiro mistério. Deus abençoe a senhora e toda a família da senhora aí, tá bom? Vamos agora ao nosso quarto mistério. E para a gente não ficar devendo nada, o quarto mistério, infelizmente, não conseguimos o contato, não é? O Armando Rodrigues da Rocha, de Ouro Fino, Minas Gerais. Vamos rezar nas intenções dele, pelos seus familiares também neste momento, né? Além das nossas intenções particulares, da sua intenção que está aí no seu coração também, intenção aqui da Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, intenção da nossa igreja, né? Nossos padres, bispos, nosso Papa Leão XIV também, que queremos colocar pela nossa Igreja Católica esse quarto mistério também que rezamos juntos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus,
mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim rezamos juntos, quarto mistério do nosso Terço das Mãos Ensanguentadas de Jesus nesta terça-feira. Vamos agora ao nosso quinto mistério. Temos alguém, não é, para rezar conosco, participar ao vivo desse quinto mistério. Alô, boa noite. Boa noite, Padre Júlio. Como é que o senhor está? Eu estou ótimo. E a senhora? Eu estou triste, mas muito feliz agora por estar falando com o senhor. O que aconteceu que está triste? Eu tive uma perda agora muito grande de uma cunhada minha, irmã, amiga, que faleceu. E foi assim, uma surpresa muito grande. Foi da noite para o dia, ela foi embora. Vamos rezar pela... Tudo que Deus faz é bom e é maravilhoso, né? Vamos pedir. Não é fácil, mas a gente sempre pede a Deus, humanamente é difícil, é pedir a Deus o conforto e o consolo, né? Com certeza, claro. Com certeza. Vamos rezar pela alma dele e pedir que o Senhor console e conforte também a nós que aqui ficamos, né? Amém. Ela é Maria da Cruz de Oliveira Lima. Certo, então vamos rezar pela alma dela então, pelos familiares todos, né? Importante também agora. Em nome de Jesus. Amém. E quais intenções mais para a gente rezar? Eu rezo pela alma da minha cunhada, pela saúde do meu esposo, pela minha recuperação, que eu estou muito, chorando muito, peço que Deus me dê um conforto. Rezo pelo meu filho, pelas minhas duas filhas, pelo meu genro, e por toda a rede Século XXI, por toda a minha família. Amém. A senhora assiste sempre a Rede Século XXI? Assisto, acompanho, eu sou sócia daí, da Rede Século XXI. Ai, que bom, Deus abençoe, continue. Graças a Deus, tem uns 6 anos que eu me associei aí, em nome de Jesus. Amém. Essa já é a 4ª vez que eu rezo com o senhor. Olha que beleza, tá vendo? Que bom, né? Que seja um sinal de bênção, né? Em nome de Jesus. Amém, amém. Então a senhora reza aí por nós continuamos rezando aqui pela senhora, né? Com certeza, em nome do Senhor. Amém. Então vamos rezar nessas intenções da senhora, por toda a família e por todos aqueles que também estão rezando com a gente agora. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, Senhor e vos Jesus bendizemos. Bendizendo, porque pela vossa Santa Cruz remiste do mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus. Salva. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha Maria Clara, na saúde da minha filha. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha filha Juliana Vitória. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar no meu João Miguel, na saúde do meu filho, na mente do meu filho. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha filha Marcela, na saúde da minha filha. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar no meu filho Francisco, na saúde do meu filho, na proteção do meu filho. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar na minha filha Rochelle, na saúde da minha filha e do esposo dela. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar no meu esposo Francisco, na proteção dele, indivíduo do trabalho dele. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, na minha família e no mundo inteiro. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vai tocar no meu irmão Zé Roberto, que perdeu a companheira dele. Vai, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar no meu parque marido, na minha igreja, Santa Joana d'Arc. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito Santo, como era no princípio e agora em sempre. Amém. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai. Amém. Deus abençoe, Dona Maria José. Obrigado por rezar conosco em Teresina, no Piauí. Olha, ela conseguiu 4 vezes já rezar só com o Padre Júlio, hein? Olha lá, sinal de bênção para a vida dela também, né? Vamos rezar juntos agora essa oração poderosa das mãos ensanguentadas, suplicando uma vez mais o toque amoroso das mãos de Jesus sobre cada um de nós. Jesus,
coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim vamos encerrando o nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus nesta terça-feira, não é? Vamos sortear os irmãos e irmãs que vão rezar conosco o terço amanhã, não é? 2 irmãos nossos aqui para rezar com a gente amanhã. Vamos lá então, vamos rodar a nossa roda aqui. Rodou. Antônio Plácido Trevesanuto de Campinas, São Paulo. Deus abençoe, Antônio Plácido. Vamos aqui mais um então, vão ser 2 amanhã. Aqui, Francisca Lira da Silva, de Natal, Rio Grande do Norte. Deus abençoe, dona Francisca. Quando são só 2, tem mais chance, reza mais, não é? Graças a Deus, né? Vamos aqui tomar a água que nós vamos abençoar nesse momento, a água que você sempre deixa aí junto à sua televisão também, depois vai beber, vai aspergir junto à sua casa, à sua família, nesse dia que nós estamos terminando. Oremos, abençoai, Senhor Deus, a água que está aqui, a água que está junto a essa televisão, santificando-a, exorcizando-a, todos que beberam, aspergirem desta água, possam se aproximar mais de vós, conformando-se à vossa imagem e semelhança, sendo curados e libertos por vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa beber, partilhar entre os seus familiares essa água abençoada, depois aspergir também a sua casa também. Sinal de bênção, sinal de proteção também a todos os seus nesse dia que nós estamos terminando, não é? Nessa terça-feira, nesse mês que nós estamos encerrando também, o mês de setembro, amanhã. Já começamos uma nova etapa em nossas vidas, mês de outubro já, não é? 10º mês desse ano de 2025, com tantas festas na nossa igreja para celebrarmos também, não é? Que nos ajudam e nos motivam na nossa fé, é sempre importante, não é? Vamos pedir a bênção de Deus aos pedidos, às intenções que chegaram até nós pelo telefone, aos sócios, aos pedidos também que nos chegaram pelas redes sociais. Nós agora pedimos essa bênção, bem como essa bênção para você, para a sua família, para os seus, né? Que você seja aí um portador, um sinal da bênção, um sinal da graça de Deus, não só na sua família, na sua casa, nesse novo mês missionário que a gente inicia em outubro, que você seja um missionário, isto é, leve Jesus a tantas pessoas que precisam, no seu trabalho, no seu estudo, onde você estiver, seja sinal de Jesus, é isso que o mundo mais precisa, não é? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos, abençoai, Senhor Deus, os irmãos e irmãs representados nas intenções, nos pedidos que chegaram até nós pelo telefone, aqueles que enviaram seus pedidos pelas nossas redes sociais, pela internet também. O Senhor conhece a necessidade de cada irmão que eles mais precisam. Que o Senhor possa, nessa noite, visitar cada um, derramando uma gota desse sangue precioso, tocando cada um, cada irmão, cada irmã, suas vidas, suas famílias, levando bênção, cura, libertação a todos eles, nós os suplicamos em nome do vosso Filho Jesus. E que essa bênção também chegue a cada irmão e irmã que agora está nos assistindo ao vivo, bênção de paz, de cura, de libertação, de prosperidade, de vida nova,
para que o novo mês que logo vamos adentrar seja um mês de todas as bênçãos e graças de Deus. Nós o suplicamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi uma alegria estar com você, com a sua família, para rezarmos juntos, encerrando este dia, encerrando o nosso mês também, agradecendo toda a nossa equipe que esteve conosco. Terça-feira que vem estaremos novamente juntos aqui pela Rede Século XXI. Permaneça ligadinho aqui conosco. Um beijo no seu coração e fique com Deus.